Meu irmão roubou minha noiva e minha vida com mentiras, mas eu me vinguei. Olá, me chamo Pablo e preciso tirar isso do peito. É uma história longa, tão longa quanto minha última década. Não estou buscando simpatia e nem sei se busco validação. Acho que só preciso colocar em palavras em algum lugar fora da minha cabeça para que seja real. Sou um homem de 34 anos agora, mas essa história começa quando eu tinha 24 e pensava que tinha um mundo aos meus pés. Meu irmão Miguel é um ano mais velho que eu. E se vocês já ouviram o termo o filho de ouro, bem, esse era ele. Na minha família, Miguel não podia fazer nada errado. Ele tirava notas decentes, eu tirava melhores, mas as minhas não contavam porque eu era o nerd. Ele era o capitão do time de futebol, embora passasse a maior parte do tempo no banco, e tinha um carisma que para mim sempre pareceu falso e forçado, mas que para meus pais e para o resto do mundo era magnético. Eu era o quieto, o estável, o que trabalhava meio período na biblioteca enquanto estudava engenharia de software. Miguel estava encontrando sua vocação, o que significava que vivia às custas dos meus pais e passava o tempo em festas. E então havia Helena. Helena foi a primeira pessoa fora dos meus avós que senti que realmente me via. Não era o irmão do Miguel, não era o nerd, era Pablo. Nos conhecemos na universidade. Ela estudava literatura, era brilhante, divertida e tinha uma risada que podia desarmar bombas. Namoramos durante 3 anos. Nos mudamos juntos para um pequeno apartamento depois de nos formarmos. A vida não era luxuosa, mas era nossa. Economizávamos para uma pequena viagem, cozinhávamos macarrão 3 vezes por semana e falávamos sobre nossos futuros. Eu tinha um emprego júnior em uma pequena empresa de tecnologia e ela era assistente editorial. Um ano depois de nos mudarmos juntos, depois de um jantar terrível que quase queimei, pedi ela em casamento com um anel simples que tinha economizado durante 6 meses. Ela chorou e disse sim. Eu estava no topo do mundo. Íamos nos casar em 1 ano. Tínhamos planos. Eu tinha a mulher dos meus sonhos. E então Miguel precisou de um lugar para ficar. Seu último projeto, vender suplementos em esquema de pirâmide, tinha fracassado miseravelmente, e segundo meus pais, ele precisava de um ambiente estável para se recuperar. E que ambiente mais estável que o do seu irmãozinho responsável? Eu o aceitei. Fui um idiota. Foi o maior erro da minha vida. Disse Helena que seria só por 1 mês ou 2. No início, tudo era normal. Miguel ficava fora a maior parte do dia buscando oportunidades, mas então começou a ficar mais em casa, ajudando Helena a cozinhar enquanto eu estava preso no trânsito, escutando ela falar sobre suas frustrações do trabalho, algo que eu, admito, às vezes era muito lento para fazer porque chegava exausto. Notei como ela ria das piadas dele, piadas que para mim pareciam bobas, mas que ele contava com aquela confiança de filho de ouro que fazia soar como um comediante profissional. Seu irmão é muito divertido, Helena me disse uma noite. Senti. Sim, ele é todo um personagem. Não senti ciúmes porque achava que devia. Era Miguel, era meu irmão, e Helena me amava. O veneno começou a pingar lentamente. Miguel começou a plantar pequenas sementes de dúvida. Uma noite, enquanto eu lavava a louça e eles conversavam na sala, ouvi ele dizer: Pablo é um cara ótimo, Helenita, mas é previsível. Você não se entendia? Você é tão vibrante. Não ouvi a resposta dela, só uma risada nervosa. Algumas semanas depois, Helena começou a agir de forma estranha, distante. Olhava para o celular e depois me olhava com decepção. Desconfiei. Quando perguntava o que estava acontecendo, ela só dizia: e nada. Estou cansada. Miguel começou a me confrontar em particular. Ei, irmão, ele me disse um dia colocando a mão no meu ombro com falsa preocupação. Helena está infeliz. Ela sente que você não a valoriza. Sente que você só se importa com seu trabalho. O quê? Isso não é verdade. Falo com ela o tempo todo. Respondi na defensiva. Não, irmão, você fala, mas não escuta. Ela precisa de paixão, sabe? Alguém que a veja. Ele me fez duvidar de mim mesmo. Comecei a me esforçar mais. Levava flores. Tentava sair mais cedo do trabalho. Preparava o jantar. Mas tudo que eu fazia parecia piorar as coisas. Ela se sentia sufocada. Pablo, por que você está agindo tão estranho? Para de me pressionar. Eu estava em um jogo que não sabia que estava jogando. E Miguel era o mestre manipulador. Pessoal, se você está acompanhando essa história, já deixa o like aqui. E me conta nos comentários. Você já passou por uma situação de traição em família? Vamos conversar. A bomba explodiu numa terça-feira. Cheguei em casa mais cedo. Meu chefe tinha me liberado mais cedo por um projeto que terminou
terminei com sucesso. Eu estava feliz. Comprei uma garrafa de vinho. Queria comemorar. Abri a porta do nosso apartamento e a casa estava em silêncio. Silêncio demais. Fui até nosso quarto e a porta estava fechada. Ouvi vozes. A voz de Miguel, baixa e tranquilizadora, e a voz de Helena chorando. Meu coração afundou. Bati na porta. Helena, você está bem? Houve um silêncio sepulcral. Depois um sussurro. A porta se abriu e Helena estava lá com os olhos vermelhos e inchados. Miguel estava atrás dela sem camisa, com uma expressão de triunfo. Pablo, disse Helena, sua voz quebrada. Não podemos continuar assim. Continuar como? O que está acontecendo? Olhei para Miguel. O que você fez com ela? Ele não me fez nada, Pablo, ela disse. E aqui veio a primeira apunhalada. Ele tem me escutado, tem me apoiado. Apoiado? Sem camisa? No nosso quarto? Minha voz começou a tremer de raiva. Não é o que você está pensando, disse Miguel dando um passo à frente, se colocando entre nós. Ela teve um dia ruim. Estava estressada e por sua causa. Por minha causa? E então Helena pegou o celular dela. Pablo, quem é a Sandra? Ela me mostrou uma série de mensagens. Mensagens supostamente minhas, de um número que não reconheci, falando com uma tal Sandra sobre como me sentia preso com Helena, como não podia esperar para deixá-la depois do casamento, e como ela era tão ingênua. Eram vis, e eram completamente falsas. Helena, isso não é meu. Juro pela minha vida. Esse nem é meu número, implorei. Miguel me mostrou. Disse que estava preocupado com você, que te viu enviando essas mensagens. Olhei para Miguel. O sorriso no rosto dele era quase imperceptível, mas estava lá. O maldito tinha comprado um celular pré-pago. Tinha fingido ser eu e filtrado as provas. Mentiroso, gritei para Miguel. Você está mentindo para ela. Está tentando me roubar dela. Calma, irmão, disse Miguel levantando as mãos. Você está sendo paranoico. Helena, olha para ele. Está fora de controle. É o que eu te disse. Ele é instável. Helena me olhou. Me olhou como se eu fosse um monstro. É verdade, Pablo. Todo esse tempo fingindo. Não, Helena, por favor, acredita em mim. É ele. Sempre foi. Ele sempre quis o que eu tenho. A única coisa que você tem é sua obsessão pelo trabalho, Pablo. Ela disse friamente. Miguel tem razão. Você não me escuta. E agora isso. Ela segurou o telefone como se fosse uma prova irrefutável. Naquela noite eu fiz minhas malas. Ou melhor, Miguel e Helena fizeram as minhas. Me expulsaram do meu próprio apartamento, aquele que eu pagava na maior parte. Fui para a casa dos meus pais. E aqui é onde a traição se tornou completa. Contei tudo a eles. Mostrei as mensagens. Expliquei a manipulação. Minha mãe suspirou. Pablo, você sempre foi tão dramático. Miguel só estava tentando ajudar. Provavelmente foi um mal-entendido. Um mal-entendido? Mãe, ele me roubou minha prometida. Pablo, disse meu pai sem levantar os olhos do jornal. Helena é uma mulher adulta. Ela tomou uma decisão. E francamente, Miguel sempre foi mais carismático. Talvez ela precisasse de algo mais do que você podia oferecer. Percebi que estava sozinho. Minha família, a mulher que amava, de todos tinham escolhido o filho de ouro. As semanas seguintes foram um inferno nebuloso. Me mudei para um apartamento minúsculo do outro lado da cidade. Mal comia. Meu trabalho sofreu. Recebi uma advertência pelo meu baixo desempenho. Então, 2 meses depois de me expulsarem, vi a publicação no Facebook. Era Helena e Miguel. Um álbum de fotos intitulado Nossa Nova Aventura. Estavam noivos. Ele tinha dado a ela o anel da minha avó. Aquele que eu tinha dado a ela. Tinha redimensionado. Mas o pior estava por vir. Na foto principal, ela segurava a mão sobre a barriga, que já estava visivelmente saliente. Ela estava grávida. A matemática era simples e brutal. Ela já estava grávida quando me expulsou. O choro no quarto, as confissões de Miguel, tudo tinha sido um teatro para justificar a traição. Ele não só tinha me roubado ela, ele a tinha engravidado enquanto vivia sob meu teto. Comia minha comida e fingia ser meu irmão. Eu quebrei. Liguei para Helena, desesperado. Ela atendeu soando irritada. Pablo, o que você quer? Você está grávida? Perguntei sem rodeios. Silêncio. Depois, sim. Ele é meu? A pergunta mais estúpida e esperançosa que já fiz. Não, Pablo. Ela disse friamente. É do Miguel. Sempre foi do Miguel. O que tivemos foi um erro. Eu amo Miguel. Ele é um homem de verdade. Ela desligou. Esse foi meu ponto mais baixo. Estava no meu apartamento vazio que cheirava a mofo e fracasso. Pensei em acabar com tudo. Realmente pensei. Mas então algo mudou. A dor se solidificou. Passou de ser uma névoa paralisante para um bloco de gelo afiado no meu peito. O amor que sentia por Helena morreu. E o respeito que tinha pelo meu irmão se transformou em cinzas. A tristeza deu lugar a uma raiva fria e tranquila. Decidi que eles não me destruiriam. Decidi que a única pessoa em quem podia confiar era em mim mesmo. Se tinham me tirado minha vida, eu construiria uma nova. Uma tão grande e tão sólida
sólida que a pequena e patética traição deles nem conseguiria projetar uma sombra sobre ela. Deixei meu emprego antes que me demitissem. Peguei minha pequena rescisão, vendi meu carro velho e me mudei para outra cidade a 6 horas de distância. Cortei todo o contato com minha família, exceto com minha avó. Mandava cartas para ela. Comecei de novo. Consegui um emprego básico de programação em uma empresa nova. Vivia com 3 colegas de quarto em um lugar horrível, mas cada centavo que ganhava eu economizava ou investia em mim mesmo. Fazia cursos online à noite. Aprendi sobre finanças, sobre gestão de projetos, sobre arquitetura de software de alto nível. Durante 5 anos, minha vida foi só isso: trabalhar, aprender, dormir. Não saí com ninguém. Não fui a festas. Me tornei uma máquina de autoaperfeiçoamento. Minha avó morreu durante esse tempo. Fui ao funeral. Foi a primeira vez que os vi. Miguel e Helena estavam lá com o filho deles de 4 anos. Helena estava grávida de novo. Eles pareciam normais, estressados com as crianças, mas normais. Miguel me deu um tapinha nas costas. Irmão, que bom te ver. Ei, a vida de casado, né? É uma loucura. Ele agiu como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse ido de férias. Helena mal olhou nos meus olhos. Senti aquela velha raiva ferver, mas engoli. Dei os pêsames à minha mãe, que me olhou como se eu fosse o filho pródigo perdido, e fui embora imediatamente após o enterro. Esse encontro me deu mais combustível. Percebi que não bastava ter sucesso. Eu precisava ser inegável. Deixei meu emprego e, com um pequeno empréstimo e minhas economias, fundei minha própria empresa com outro sócio, um cara brilhante que conheci em um seminário de programação. Desenvolvemos uma plataforma de logística de software como serviço SaaS. Os primeiros 2 anos foram brutais. 100 horas por semana. Dormia no escritório. Comia macarrão instantâneo frio. Esse encontro me deu mais combustível. Percebi que não bastava ter sucesso. Eu precisava ser inegável. Deixei meu emprego e, com um pequeno empréstimo e minhas economias, fundei minha própria empresa com outro sócio, um cara brilhante que conheci em um seminário de programação. Desenvolvemos uma plataforma de logística de software como serviço SaaS. Os primeiros 2 anos foram brutais. 100 horas por semana. Dormia no escritório. Comia macarrão instantâneo frio. Fracassamos 2 vezes em conseguir financiamento. Estivemos à beira da falência 3 vezes, mas no 3º ano, conseguimos nosso primeiro grande cliente, depois outro, e outro. Nossa plataforma era boa, realmente boa, resolvia um problema real. No ano 5 da minha empresa, 9 anos depois da traição, vendemos uma participação minoritária para uma firma de capital de risco por 8 dígitos. De repente, eu era Pablo, o CEO, o visionário tecnológico. Me mudei do meu apartamento compartilhado para um apartamento luxuoso no centro. Comprei um carro que não fazia barulhos estranhos. Comecei a fazer exercícios. Contratei um alfaiate. Me transformei, não por eles, mas por mim. Porque eu merecia. Porque tinha trabalhado por cada maldito centímetro da minha nova vida. Conheci alguém, Ana, uma arquiteta inteligente, divertida e incrivelmente gentil. E o mais importante, honesta. Estamos juntos há 2 anos. A vida é boa. E isso nos leva à semana passada. Tive que voltar à minha cidade natal. Minha antiga universidade tinha me convidado para dar a palestra principal na semana de inovação tecnológica deles. O ex-aluno bem-sucedido. A ironia era deliciosa. A palestra foi ótima. Aplausos. Perguntas interessantes. Me senti bem. Depois, meu motorista me levava ao pequeno aeroporto regional. Íamos por uma parte da cidade que eu não via há anos. Uma área mais antiga e um pouco abandonada. Senhor, disse o motorista, desculpe, mas a luz da gasolina está acesa. Se importa se eu parar naquele posto ali? Pode ir, disse olhando para o celular. Enquanto ele enchia o tanque do sedã preto de luxo em que eu viajava, olhei pela janela. Era uma daquelas lojas de conveniência que também é posto de gasolina barato. E então os vi. No início, meu cérebro não os processou. Eram só 2 pessoas discutindo perto de um carro que parecia saído de um ferro velho. Um Ford Tempo do início dos anos 90, de cor pêssego desbotada, com um painel da porta de outra cor e ferrugem comendo os paralamas. O homem era gordo, não só acima do peso, mas com aquela inchação de má alimentação e bebida barata. Estava quase careca, com apenas alguns fios de cabelo oleoso grudados no crânio suado. Usava uma camiseta regata manchada de mostarda e shorts de basquete rasgados. A mulher ao lado dele era esquelética. O cabelo, que um dia foi castanho e brilhante, agora era uma massa opaca e ressecada, tingida de um loiro barato que deixava ver centímetros de raízes escuras. A pele era pálida e coberta de manchas de sol. Ela parecia ter 50 anos, não 34. Ela fumava um cigarro com uma fúria desesperada, gesticulando selvagemente. Estavam gritando. Pude ouvi-los através da minha janela fechada. Te disse que não comprasse os de marca, idiota. Não temos dinheiro para isso.
isso? Gritou ela. Cala a boca, Helena. Eu trabalho o dia todo, gritou ele. Meu coração parou. Helena. Olhei mais de perto. Era ele. Era Miguel. Mal conseguia respirar. Eram eles. Mas eram caricaturas de si mesmos. Versões grotescas e derretidas das pessoas que eu lembrava. No banco traseiro do carro detonado, podia ver os rostos de duas crianças. Teriam uns 9 e 7 anos. Que olhavam fixamente, sem expressão, acostumadas aos gritos. E então Helena me viu. Nossos olhos se encontraram através do vidro fumê. Ela estava a uns 6 metros de distância. O rosto dela passou por 5 emoções em 2 segundos. Primeiro, confusão. Depois, reconhecimento. Depois, incredulidade absoluta. Depois, uma onda de vergonha tão profunda que foi quase física. Ela se encolheu, tentando se esconder atrás do próprio cabelo. E finalmente, uma expressão que nunca vou esquecer. O arrependimento mais puro e devastador que já vi em um ser humano. Era o rosto de alguém que acabava de ver, em tempo real, cada má decisão que tinha tomado na vida. Ela deixou cair o cigarro. Oh, meu Deus! Sussurrou, mas pude ler os lábios dela. Miguel parou de gritar. O quê? O que você tem agora? Ele seguiu o olhar dela. Me viu, Pablo, seu irmãozinho nerd, sentado no banco traseiro de um carro de luxo, vestindo um terno de $3.000, com um relógio no pulso que provavelmente valia mais que o carro e tudo que eles possuíam. A transformação de Miguel foi diferente da de Helena. Sua arrogância de filho de ouro derreteu como cera barata. O vermelho da raiva no rosto se transformou em um cinza pálido de choque. Ele abriu a boca, mas não saiu nada. Passou a mão pela cabeça careca e suada. O motorista terminou de abastecer e voltou ao carro, ligando o motor. Nesse momento, Miguel pareceu reagir. Deu 2 passos vacilantes em direção ao meu carro, levantando uma mão trêmula. O rosto se contorceu num sorriso patético. Suplicante. Pablo, gritou, a voz rouca. Pablito, irmão, não sei o que ele queria. Dinheiro? Absolvição? Que eu dissesse que tudo era uma brincadeira. Eu não fiz nada. Não sorri. Não franzi a testa. Não senti raiva. Não senti triunfo. Não senti absolutamente nada. Simplesmente olhei para ele. Olhei para esse homem destroçado e para essa mulher quebrada que tinham construído o relacionamento deles sobre minhas ruínas, e percebi que não me importava mais. A traição deles foi o catalisador da minha vida, mas eles não eram nada. Eram só uma lembrança desagradável. O carro começou a avançar. Miguel correu alguns passos ao nosso lado. Pablo, espera. Ei, cara, as coisas têm estado difíceis. Você poderia. Passamos por ele. Vi Helena pelo espelho retrovisor. Ela tinha desabado contra o carro enferrujado, soluçando com o rosto entre as mãos. Miguel parou no meio do estacionamento, derrotado, vendo meu carro se afastar. O resto da viagem ao aeroporto fiquei em silêncio. O motorista perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Quando subi no meu avião, olhei pela janela para aquela cidade que já não era mais minha. Pensei que vê-los fracassados me daria uma sensação de vitória. Eu avisei. Mas não foi assim. Foi triste. Foi patético. Miguel, o filho de ouro carismático, nunca tinha aprendido a trabalhar. Tinha baseado toda a vida no charme dele. E quando o charme desapareceu com a juventude, não sobrou nada. Provavelmente tinha pulado de um emprego medíocre para outro, culpando o mundo pelos fracassos, e tinha arrastado Helena com ele. Helena, que tinha escolhido a paixão e o homem de verdade, tinha terminado com um perdedor amargo num estacionamento de posto de gasolina gritando por cigarros. Tinha trocado um futuro estável e amoroso por um momento de drama e adulação, e estava pagando o preço todos os dias da vida dela. A melhor vingança, descobri, não é ver seus inimigos miseráveis. É perceber, no momento em que você os vê, que eles nem são mais seus inimigos. São só estranhos irrelevantes com quem você costumava ter mais lembranças. Minha vida, aqui construída às cinzas, é minha, e eles não podem tocá-la. Não sei por que estou publicando isso. Acho que para fechar o círculo, para dizer a qualquer um que esteja no seu ponto mais baixo, a qualquer um que tenha sido traído até a medula, usem essa dor, transformem em combustível. Não vivam por vingança, vivam por vocês mesmos. Construam uma vida tão boa que, quando olharem para trás, as pessoas que os machucaram pareçam exatamente o que são, pequenas, patéticas e incrivelmente distantes.